Neste vídeo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 28, versículo 18. Este é um dos textos preferidos usados pelos defensores da Trindade para tentar provar alguma coigualdade entre Jesus e Jeová. Então nós vamos analisar aqui o texto tanto na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, aqui à esquerda, e atualizada, que está aqui à direita. Vamos ver como que essa passagem é vertida nessas Bíblias, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, Mateus capítulo 28, versículo 18. A forma como é traduzida, algumas palavras podem induzir a pessoa a crer coisa que não tem sentido, tá? E você vai perceber isso no vídeo. Então tá aqui, ó. Então Jesus disse, ó, tá em vermelhinho no centro do vídeo aqui, ó, despedindo dos discípulos, né? Ó, é me dado todo o poder no céu e na terra, ok? Vamos ver na atualizada, que eu acabei de mostrar para vocês aí a capa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ver se está escrito poder aqui. Então nós temos aqui João Ferreira de Almeida contra João Ferreira de Almeida, tá? Mateus 28, versículo 18. Mesma coisa, olha aqui, ó. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então aqui nós temos autoridade e aqui nós temos poder, tá? Temos poder. Então a pergunta que nós fazemos é: poder e autoridade é a mesma coisa? Ou tem diferença? Se tem diferença, qual é a diferença? E qual dessas duas está com o texto correto? A tradução do Novo Mundo está autoridade, aqui nesse lugar, viu? Muitas Bíblias traduziram por autoridade, não apenas a tradução do Novo Mundo, tá? Como vocês estão vendo aqui, é João Ferreira de Almeida, tá? Essa mesma palavra que você está vendo aqui, ela ocorre também com as mesmas palavras de Jesus lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ela ocorre lá. Até o texto é muito parecido, né? Olha aqui, ó. Ao vencedor, aquele que vencer, né? Que guardar até o fim e perseverar as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. Olha aqui. E com cetro de ferro as regerá e as conduzirá, reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Perceba agora. Assim como também eu recebi de meu Pai. Olha aqui, ó. Então o que Jesus dará para aquele que for vencedor? Ele dará a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. E sobre o quê? Sobre as nações. Aí quando você vai aqui na referência, veja que ele te manda lá para o texto do Salmo, que é uma profecia, né, que Jeová pronunciou a respeito de Jesus, que sujeitaria as nações a Jesus. Ó, Salmo número 2, versículo 8 e 9. Eu não vou ler aqui porque não vai caber no tempo do vídeo, tá? Mas Jesus, ele herdou as nações, né? Teve as nações por herança. Então perceba que Jesus recebeu o que de Jeová? Ele recebeu autoridade sobre as nações e dará essa mesma autoridade àquele que vencer, àquele que perseverar, que estará ao lado dele no céu para governar. Notaram? Então, quando Jesus diz que ele recebeu toda a autoridade ou todo o poder, em que sentido que é? Será que é em sentido absoluto? Evidentemente que não, né? No sentido relativo, conforme vocês podem notar. Então, mesmo que a palavra fosse poder aqui, é poder relativo e não absoluto. Não quer dizer que Jesus Cristo seja todo poderoso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, aqui nesse Novo Testamento grego, as palavras que ocorrem nesse lugar, viu? Tá? Olha aqui, ó. Novo Testamento interlinear, ele se não é produzido pela Testemunha de Jeová, evidentemente, mas pela Sociedade Bíblica do Brasil. E veja que a palavra que ocorre ali é essa aqui, ó. Está aqui no alto, aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho novamente para você ver, ó. A palavra que ocorre, Mateus 28, versículo 18, é essa aqui, ó. Exousia, tá? Exousia. Talvez a leitura não seja mais exata, mas preste bastante atenção que essa palavra que está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, ó, versículo 18 aqui, tá bom? E lá em Apocalipse é exatamente a mesma. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Depois nós vamos pegar um dicionário e vamos ver o que realmente é exousia. Olha aqui, ó.
A mesma palavrinha que nós lemos ali, ó, tá? Exousia, tá vendo aqui, ó? Traduzida atualizada por autoridade. E aqui, ó, é a mesma Bíblia, na verdade, né? Aqui é a revista e atualizada, autoridade. A nova tradução na linguagem de hoje, ela parafraseou e colocou 2 vezes para melhorar o entendimento, né? Que em si não está errado, que está subentendido, a palavra autoridade. Que Jesus ele dará a mesma autoridade que ele recebeu do Pai, a autoridade sobre as nações. Tá vendo? Só que lá em Mateus 28, versículo 18, ela colocou a palavra poder também, assim como está na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, se você quiser entender que aqui está falando de poder, é poder relativo e não poder absoluto, né? Quem tem poder absoluto é só Jeová, porque ele que deu para Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo realmente fosse todo-poderoso, como se prega na doutrina da Trindade, não teria sentido ele receber poder, né? Como que vai dar poder para alguém que já é todo-poderoso por natureza, né? Vamos pegar aqui o dicionário para a gente dar uma analisada, tá? Esse dicionário aqui também não é produzido pela Testemunha de Jeová, tá? Esse dicionário aqui é produzido pela CPAD, está vendo aqui no pé, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Mas é um ótimo dicionário e ele vai nos ajudar a entender exatamente o significado dessas palavras, tá bom? Então a palavra que ocorre ali, ó, deixa eu achar ela aqui, ó. Ela aqui no alto, ó. Deixa eu aumentar aqui novamente. Eu peço desculpas aí para você pela demora e às vezes pela tremida na tela, né? Nós usamos aqui apenas um suportezinho para segurar o celular, né? Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, só um minutinho. Olha, pode ver, pode comparar, voltar o vídeo aí se você quiser. É exatamente a mesma palavra que você lê aqui no dicionário. Exousia, tá? A leitura provavelmente deve ser assim mesmo, ou exousia, talvez, né? Então, o que é exousia? Olha aqui, ó, poder, se você quiser entender no sentido de poder, mas não poder absoluto, mas poder relativo. Olha, por quê? Olha aqui, ó. Ou seja, poder moral, habilidade, né? Aí vai dar os exemplos aqui embaixo. Olha aqui, ó, poder para fazer alguma coisa, tipo de uma licença, uma permissão, né? Habilidade ou capacidade. Olha aqui, um pouquinho mais abaixo, ó. Poder, força, autoridade, capacidade, eficiência. Olha aqui, ó. Poder para fazer ou não fazer, tipo licença, liberdade ou permissão, tá? Olha aqui, um pouquinho mais abaixo, ó. Poder confiado, entendeu? A alguém, comissão para que alguém execute, autoridade. Inclusive eles citam, deixa eu virar aqui só um pouquinho para vocês verem, no exemplo, a própria Assembleia de Deus usa como exemplo poder sobre pessoas, de reger pessoas ou coisas, olha aqui, ó, sentido de domínio e autoridade, de mandar, ó, no sentido de mandar, como em Mateus capítulo 28, versículo 18, tá vendo? Tá? Então a palavra que nós temos ali não é a palavra, essa aqui, ó, que é poder absoluto, ou poder no sentido de energia, né? Olha aqui, ó, dinamis, tá? Talvez a leitura seja essa mesma, habilidade, poder, capacidade, força, vigor. É diferente de permissão e licença, notaram? Então, o que Jesus recebeu não foi dinamis de Jeová, ele recebeu exousia. Olha aqui, ó, poder inato ou inerente, quer físico ou moral, tá? Aí dá vários exemplos aqui, ó, fala, por exemplo, do poder de Deus, né? Tá? Muito bem, então fica muito claro aqui para nós que Jesus ele não recebeu poder absoluto, mas sim autoridade, permissão ou licença da parte de Jeová para agir, ok? Por exemplo, essa palavra exousia que você está vendo aqui, ela está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, que às vezes é traduzido por poder, que o marido ele tem poder sobre a mulher, né? E a mulher tem poder sobre o marido. Você entende que isso é poder absoluto? Evidentemente que não. Poder relativo, né? Ou autoridade relativa, pode-se dizer, com relação ao corpo, né? Ok? Então está aqui, ó, essa palavra que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4, aí como exemplo para você, tá bom? Mas o que vai nos ajudar a entender que se trata realmente de poder relativo, ou realmente ali a autoridade, né, para executar ou cumprir uma missão da parte de Jeová, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, nessa Bíblia mesmo, tá bom? Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15. Este texto, ele fuzila o conceito de que Jesus ele é igual a Jeová, tá bom?
Então, mesmo que você quisesse entender como poder, a expressão lá em Mateus 28, versículo 18, veja o que nós encontramos aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 24, diz assim, ó, deixa eu aumentar aqui novamente, peço desculpas mais uma vez aí para você, pela tremidinha na tela, né? Então vamos lá. Aqui está falando do fim dos 1000 anos. O que vai acontecer? Vê se tem coerência que Jesus Cristo fosse todo-poderoso nesse contexto aqui, ó. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, né? Ou ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Então Jesus Cristo, ele vai devolver o reino que ele recebeu do Pai a Jeová, né? Deus aqui é Jeová, ele vai devolver. Depois que ele mesmo, né, recebeu do Pai autorização e permissão para aniquilar todo tipo de autoridade aqui, tá? Autoridade, viu? E todo tipo de poder. Aí continua no 25, ó. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí o 26, ora, como último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Quem sujeitou tudo debaixo dos pés de Jesus? Deus, Jeová, evidentemente. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Evidentemente que o próprio Jeová não está sujeito a Jesus. Portanto, o poder que Jesus tem é um poder relativo. Então Jesus recebeu a autoridade da parte de Jeová para atuar em nome de Jeová, para cumprir a vontade de Jeová, fica muito claro. Aí chega no 28, que acaba de sacramentar, olha aqui, ó. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, no caso Deus, Jeová. Notou? Então se Jesus Cristo fosse todo-poderoso, qual seria o sentido dele se sujeitar a Deus? Não tem o menor sentido. Então Jesus Cristo, ele recebeu poder relativo ou autoridade para atuar em nome de Jeová, para cumprir a vontade de Jeová plenamente, e no fim de tudo, quando ele executar essa vontade, o que ele vai fazer? Ele mesmo também vai se sujeitar a Deus, que é Jeová, o Todo-Poderoso, para que Deus seja tudo em todos, inclusive, quando fala todos, está falando sobre Jesus. Então fica muito claro que o poder que Jesus recebe ali em Mateus 28, 18, se você quiser entender assim, é um poder relativo e não poder absoluto. Quem tem poder absoluto sobre tudo é quem? Deus, Jeová. Então Jesus, na verdade, ele recebeu autoridade ou permissão para poder atuar em nome de Jeová e cumprir a vontade de Jeová plenamente, que é levar a cabo o seu propósito, né? De transformar a terra no paraíso, limpar os céus, né? De todos os vestígios de Satanás, ok? Espero que esse vídeo sirva de ajuda para você.